Eu quero compartilhar convosco uma palavra de Deus referente ao tema vida eterna. Pois bem, a palavra escrita permanece. Disse Horácio, na antiga Roma, há mais de 2000 anos atrás. O que caracteriza o vislumbre do cumprimento das profecias no palco da escatologia é a maneira de como o nosso Deus trabalha para mostrar a sua vontade revelada na palavra escrita. E este trabalho consiste em ampliar a revelação divina, nos dando a entender que a palavra escrita continua em pé, revigorada pela forte atuação e inspiração do Espírito Santo de Deus. A ordem que o profeta Jeremias recebe de Deus é esta: Jeremias, escreve em um livro todas as palavras que eu te disse. Não podemos duvidar e nem admitir falha na palavra de Deus. Por quê? Porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. A inerência das Escrituras tem a sua base na infalibilidade da palavra do Senhor. E com isso, podemos ir muito mais além do que Horácio afirmou. A palavra escrita não apenas permanece, mas ela floresce como trepadeira na fronteira do nosso entendimento. Ela alcança o mais profundo dos recordes da nossa alma. Esta mesma palavra escrita a qual vos falo também é chamada e conhecida mundialmente por Bíblia Sagrada. Bíblia esta que é um livro para todos os momentos da vida. Ela atende aos interesses dos homens em quaisquer ocasião. Ela conforta os aflitos e corrige os pecadores. E muitos de nós precisamos de todas estas coisas uma vez ou outra. E é ela que eu abro e convido, quanto lhes sejam possíveis, a abri-las no livro de João, no capítulo de número 13, no versículo de número 16, que passo a ler. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhoras e senhores, vós que possuem a Bíblia Sagrada, se abri-la no livro de João e ler com um pouco de atenção os 21 capítulos existentes no mesmo, irão perceber que o apóstolo João, também chamado e conhecido de apóstolo do amor, emprega esta palavra vida 43 vezes em expressões tais como: a vida estava nele, eu vim para que tenham vida, eu sou o pão da vida, não quereis vir a mim para terdes vida. O assunto principal do livro de João é que Jesus veio para dar vida a nós seres humanos. Veio ele dar vida, não apenas no sentido de nos livrar da perdição, mas no sentido específico da palavra, em dar vida a quem estava condenado a perdê-la. Por que esta ênfase do apóstolo ao ensino de que Jesus veio para dar vida e que ele é a nossa única esperança de vida? Porque por causa do pecado, o homem havia perdido todo o direito à vida, pois o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Ao criar o homem, foi o propósito de Deus conceder a nós seres humanos o direito de viver eternamente. Mas Deus não dotou o homem com a imortalidade logo que o criou. Adão e a sua mulher Eva deveriam ser primeiros provados
Eles eram seres livres, como eu e você somos de fato seres livres. E deveriam demonstrar, como eu e você devemos demonstrar. Se seria no sentido eles, e se seremos no sentido nós, obedientes à palavra de Deus. O ponto da prova é mencionado no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. O capítulo é o de número 1, o versículo de número 15, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás tu livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Se o homem fosse imortal, Deus jamais teria ameaçado com a morte. A palavra imortal quer dizer não sujeito à morte. Adão e Eva falham na prova, desobedecem a Deus. Por causa dessa desobediência, Deus não permite que eles venham se alimentar do fruto da árvore da vida. Esta árvore tem a virtude de perpetuar a vida, transmitindo aos seus descendentes esta natureza pecaminosa. Adão e Eva também nos passaram a sentença de morte. As Escrituras dizem: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Como pecadores, eu e você não temos nenhuma esperança de vida, além dos poucos anos que viveremos sobre a face desta terra. O salmista Davi assim escreve referente à vida do homem, dizendo: o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Salmo 103, versículo 15 e 16. Então foi para restituir a vida ao homem, o direito de viver eternamente, que Jesus Cristo veio a este mundo. No livro de João, o capítulo de número 1, do versículo de número 1 ao 14, a Bíblia Sagrada diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendeu. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crestes por ele. Porém não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. E ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo fora feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creram no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem tampouco do homem, e nem do sangue, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habita entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio da graça e da verdade. Quando no capítulo 1 e o versículo 14 do livro de João, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ela está de fato, verdadeiramente, se referindo à pessoa bendita, abençoada de Jesus Cristo. Se fazer carne é se tornar humano. De fato somos seres humanos. É viver como vivemos nesta terra. Assim Jesus fez. Ele sentiu alegria como de fato sentimos, e também passou por momentos de tristeza, como assim passamos. Mas Jesus Cristo teve um sofrimento maior que todos nós seres humanos. Ele teve que se entregar em sacrifício, conforme o profeta Isaías profetiza no livro de Isaías 53, versículo 4, 5, 6 e 7, dizendo:
que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras fomos todos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um desviava pelo seu próprio caminho, mas Deus fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus criadores. Ele ficou em silêncio. Jesus não abriu a sua boca. Ele suporta todo aquele sofrimento a qual de fato conhecemos. Carregou aquela cruz, foi humilhado, maltratado, chicoteado, pendurado naquele madeiro. De fato, crucificado foi Jesus Cristo. Porque todo este sofrimento, toda esta dor, nosso Senhor Jesus Cristo suportou, para que através dele viesse o ser humano ter um caminho. João 14,6 disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este caminho é o próprio Jesus Cristo. E caminhando nós por ele, nos deparamos diante de uma porta. Porta esta que Jesus diz em João 10,9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá, salvar-se-á e achará pastagem. Entrar por esta porta no sentido espiritual da palavra é receber Jesus Cristo, é aceitá-lo como Senhor e como Salvador. É acreditar que somente Ele pode nos levar até Deus. Entrando por esta porta, passamos de fato termos novamente comunhão com Deus e sermos participantes de todas as bênçãos maravilhosas que Deus tem preparado para nós, e assim de fato verdadeiramente herdarmos a vida eterna. E o que é a vida eterna? Vida eterna é o conceito de se viver em uma forma física ou espiritual, para um comprimento infinito ou inconcebivelmente vasto de tempo. Eu vou verbalizar em português mais bem explicado. Em outras palavras, vida eterna quer dizer tu não vais mais morrer. Esta palavra morte, ela não será mais lembrada. Esta palavra morte jamais será pronunciada. Esta palavra morte não será mais escrita, porque morte nunca mais. Vida eterna sim, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é isso que Deus quer para todos nós, independente de raça, cor, se somos ricos ou se somos pobres. Deus não interessa o que temos, o que possamos fazer. Ele só quer que venhamos acreditar em seu Filho Jesus Cristo, para assim sermos participantes de todas as bênçãos espirituais que Ele tem guardado antes mesmo da fundação do mundo. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado, amém.